Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Amor Sem Fim. Eu sou o pastor Henrique, aqui é a pastora André e é uma alegria ter você aqui conosco. Se você busca uma resposta de Deus, essa palavra é para você. Abra em Marcos, o Evangelho de Marcos, de capítulo 9, versos 23. Espírito Santo do Senhor, vem sobre mim nesta manhã. Eu me esvazio de mim mesmo hoje, para ser o seu porta-voz daquilo que o Senhor quer fazer na vida dos teus filhos, Senhor. Senhor, meu Deus, que esta palavra encontre em corações férteis. Aqueles que estão nos vendo, Senhor, meu Deus, nos assistindo, Senhor, meu Deus, pela internet, aonde essa palavra possa chegar, onde eu não consigo chegar, Senhor, mas aonde ela pode entrar? Eu sei que ela pode entrar, Senhor, meu Deus, em hospitais, para que pessoas, Senhor, meu Deus, sejam alcançadas em seus leitos. Eu sei que ela pode chegar em orfanatos, eu sei que ela pode chegar em casas de recuperações. Meu Deus, em nome de Jesus, que esta palavra alcance os familiares que precisam do Senhor. Espírito Santo, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Obrigado porque você está nesse recinto, neste lugar, e eu te sinto de uma forma sobrenatural hoje. Espírito Santo, visita, Senhor, meu Deus, o meu irmão, aquele que está aqui, Senhor. É visível Tua presença neste lugar. É visível. Fale com ele, diga para ele: estou aqui, rabachori, abarabaxê. Oh Espírito Santo, Tu és aquele que comanda, Senhor, meu Deus, este culto do jeito e da forma que o Senhor quiser fazer. Faz do Teu jeito, faz do Teu jeito. É isso que precisamos entender. Estamos trilhando, Senhor, uma jornada onde o Senhor é o nosso general, o Senhor é o nosso comandante. E o Senhor faz do seu jeito, não do meu jeito, mas do seu. E eu fico feliz quando você faz do seu jeito. Oh Espírito Santo, Tu és maravilhoso. Ele está nesta manhã curando minha alma, curando o meu físico, curando as nossas vidas. Aleluia, em nome de Jesus. Amém. Gente do céu, tem coisa gostosa neste lugar. Eu não estou enxergando nada, meu Pai do céu. Me ajuda, Espírito Santo. Marcos 9, 23. Oh, glória a Deus. Marcos 9, 23. Diz assim. E Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para aquele que tem fé. Em algumas versões, Guilherme diz: tudo é possível para aquele que crê. Amém? Se assenta nessa palavra. Gente, hoje eu gostaria de falar sobre a linguagem do reino dos céus. Você sabia que o reino de Deus tem uma linguagem própria para falar? Esta manhã eu lembrei e falei assim: eu preciso de uma introdução, Espírito Santo, para falar da linguagem do Teu reino. O Senhor me levou no ano de 2016, Mônica, onde a primeira vez eu coloquei meu pé nos Estados Unidos. Eu fiquei tão feliz, Cláudia, em 2016, porque eu estava realizando um sonho de sair pela primeira vez para fora do Brasil. Cheguei lá, Gustavo. Eu tinha um sonho de conhecer um dos parques da Disney. Porque na quinta série eu tinha uma professora que ela era professora de inglês, Rafael. E ela chegava falando inglês na sala de aula. E nós não entendíamos nada, absolutamente nada. E ela dizia assim: vocês precisam conhecer a língua de um país para poder aproveitar o que esse país tem a oferecer. E ela dizia assim: eu coloco meus pés nos Estados Unidos todos os anos.
E eu aprendi a língua desse país para usufruir o que esse país pode me oferecer. E eu vou à Disney todos os anos, ela disse. Ela disse, isso, 5ª série. Eu olhei para aquela professora e dentro de mim, eu dizia assim, puxa, que privilégio. Que privilégio conhecer um outro país, que privilégio conhecer uma outra nação. Mas para conhecer esta nação, você precisa conhecer a língua dessa nação e falar a língua desta nação. Estou te lembrando isso porque em 2016 eu consegui botar o pé dentro desta nação. Mas eu não conhecia a língua desta nação. Então, Paulo, eu estava ansioso para entrar num dos parques, com as minhas filhas, com a minha família, minha sogra, meu sogro, e nós estávamos felizes, contando o dia para entrar, e amanheceu aquele dia lá, lindo, nós chegamos na abertura da entrada daquele parque, e quando nós estamos prestes a entrar naquele parque, fomos fazer uma espécie de check-in, para poder entrar naquele parque, e as entradas que nós tínhamos não dava certo, gente. E a moça falava e nós não entendíamos nada. E falava, a Andréia não entendia, eu muito menos ainda. E ela falava e falava e falava. E eu dizia assim, não entendo, só quero entrar. Ai, foi uma dificuldade, foi uma meia hora, quase 1 hora para poder entrar. Nós estávamos com as pulseiras trocadas, só com as pulseiras trocadas. As pulseiras estavam validadas, tudo estava certo para nós entrarmos para aquele lugar. Mas por nós não conhecermos a língua, nós ficamos invalidados de entrar por cerca de 1 hora. O que eu quero falar nesta manhã é que se eu e você não conhecer a linguagem do reino de Deus, nós não vamos usufruir aquilo que Deus tem para mim e para você no seu essencial. Podemos ficar invalidados. O livro de Gálatas, de capítulo 2, versos 20, diz assim, que em Cristo nós fomos crucificados. Júlio, fomos crucificados com Ele, e agora não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, Gustavo. E a vida que vivo hoje neste corpo, vivo, Mônica, pela fé. Diga comigo, fé é a linguagem do reino dos céus. Vivo na fé, porque Cristo se entregou e me amou lá naquela cruz. Então a linguagem do reino, não é essa linguagem que nós conhecemos, crentez, que a gente chega falando, né? E aí, varão? E aí, varoa? E aí, vaso? Já viu aqueles irmãos, né? E aí, vaso? Tá de pé, vaso? Eu me divirto com essas coisas, né? Em manto santo. Mas chega, já tá bom. Oh, meu Deus. Não é essa a linguagem. A linguagem do reino do Senhor é fé. E essa linguagem que o povo de Deus precisa entender. Porque para conhecer e viver o melhor de uma nação, nós precisamos conhecer esta nação. Hebreus vai falar sobre isso. Vai falar da nossa nacionalidade, Rafael. Ele diz em Hebreus 11:3, ele fala assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que se não vê, de modo que o que não se vê não foi feito do que é visível. Eu vou repetir. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê, aquilo que nós enxergamos hoje, exatamente foi criado daquilo que era invisível. Eu estou falando isso porque as coisas que exercemos hoje no âmbito espiritual, elas são exercidas pela nossa fé. E não tem como você viver uma fé
simplesmente no natural. A fé é sobrenatural. Está acima daquilo que pensamos. Está acima daquilo que imaginamos. Nós cantamos aqui: não há impossíveis para Deus. Mas será que nós vivemos isso? Será que nós vivemos? Então nesta manhã eu digo para você que a linguagem que o Senhor espera da minha vida, para agradar ao Senhor, porque Ele disse assim para mim, eu e você, nós somos essa nação eleita. Nós somos essa geração que Ele escolheu. Nós somos esse povo escolhido. E para nós agradarmos ao Senhor, nós precisamos falar esta língua, que é a linguagem de fé no Senhor. E Ele diz em Hebreus do 11, verso 6, que fala que sem esta fé, diga comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe quando está fartando tudo? Está fartando tudo em casa. Eu não sei se você já passou por isso. Você levanta de manhã, você quer tomar um café igual nós tomamos hoje. Ai gente, eu chego, eu olhei aquele café, eu falei, quem dera anos atrás eu levantasse e tivesse um café desse. Que a primeira coisa que fazíamos, Isaías, era dobrar os nossos joelhos em meia cama e dizer, Senhor, providencia alguém, toca no coração de alguém, para suprir as nossas necessidades. Não dava 30 minutos, batia alguém no portão. E aí, minha irmã Maria, você está bem? Eu estou bem, e você, irmã? Pois é, estava em casa, estava preparando o café e o Espírito Santo do Senhor falou ao meu coração que eu precisava pegar o meu café, o meu pão, e vim tomar café com pão com você aqui. A fé que move montanhas. A fé que move o reino dos céus. Você precisa de fé para agradar a Deus. Porque sem fé você não vai poder amar direito. Sem fé você não pode perdoar. Você precisa de fé para perdoar. Você precisa de fé para amar. Por isso que eu falo que a linguagem do reino celestial é fé. Para muitos você se pergunta, qual é a linguagem do reino do Senhor? É o amor, nós temos que amar as pessoas. Sim, também é amor, mas sem fé eu não sou capaz de amar. Sem fé eu não consigo perdoar. Eu preciso de fé, é ou não é? Sem fé eu não amo, os casados que o digam, não é? Nós precisamos de fé para amar as nossas esposas. Nós precisamos de fé para amar os nossos filhos. Nós precisamos de fé. E se a linguagem do reino de Deus é fé, então você precisa aprender a falar esta linguagem. Você precisa aprender como o céu fala, porque a linguagem de fé a linguagem dos céus é fé. E você precisa dar voz a essa sua fé. Nós lemos aqui, sabe, o universo se formou pela uma palavra. Uma palavra. Deus olha para esse universo, e esse universo era o caos, não existia nada. E Ele diz lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versos 1 e 2, Ele diz assim, que Deus olhou para o universo, olhou para o caos que havia e disse, haja luz. E depois Ele só foi dizendo, haja e haja. Gente, eu estou aqui para dizer nesta manhã para você, que diante do caos, Deus nunca se calou, mas Deus falou. Sabe o que Deus está dizendo para mim nesse princípio de Gênesis? Ele está dizendo assim para mim, dê voz àquilo que não existe, mas que no poder da sua palavra, virá a existir. Sabe aquele emprego que você precisa e que você quer? Dê voz à sua fé. Sabe aquele casamento que você precisa e que você quer? Dê voz à sua fé. Sabe aquele filho que você gostaria de ter e que você gostaria de criar? Dê fé à sua voz. Diga como você quer que seja. A Sagrada Escritura me fala sobre isso. Escute hoje, nesta manhã,
Você vai reagir ao caos com o quê? Com a sua fé. Pastor, está tudo bagunçado na minha casa. Eu reajo dando voz à minha fé, profetizando, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O meu trabalho vai ver o Senhor através de mim. A minha escola, na minha universidade, vão saber que eu sirvo ao Senhor pela voz de fé que eu vou dar. Por isso, nesta manhã eu digo para você: pare de falar o que você está vendo e comece a falar aquilo que você está crendo. Eu creio que Deus vai fazer. Aliás, eu creio que Ele já fez. Porque existe o mundo natural, é esse que estamos vivendo, seu Álvaro, mas existe o mundo sobrenatural. E as coisas de Deus, Paulo, acontecem primeiro no sobrenatural, para depois se concretizarem no natural. Aonde eu e você queremos pisar no natural, primeiro precisamos pisar no sobrenatural. Deus sinaliza para mim, Mônica, o que nós vamos viver no sobrenatural. Por isso que quando Deus fala através de um sonho, quando Deus fala através de um profeta, quando Deus fala dos lugares que você vai pisar, daquilo que você vai conquistar, Deus está sinalizando no sobrenatural aquilo que você vai viver no natural. E eu, no sobrenatural, já pisei em alguns lugares que vocês vão pisar após eu pisar lá, como igreja. Eu não acredito muito nisso, pastor, essa questão de falar, hein, Gustavo? Isso aí é muito positivismo. É positivismo. Então vamos lá para o livro de 2 Coríntios, de capítulo 4, versos 13. Para quem acha que é positivismo. Está escrito, e Paulo diz algo forte lá, ele diz assim: criei, por isto falei. Criei, por isto falei. É sobre isso, não é positivismo, é olhar e crer que o Senhor fará. Aliás, é olhar e crer que o Senhor já fez. Eu lembro na Sagrada Escritura, quando ele diz para Eliseu: olha, coloca os sacerdotes para pisarem a planta do pé no rio Jordão, Marcos, porque eu vou fazer cessar as águas do rio Jordão e vocês vão passar em seco. E ele pega, Josué pega os sacerdotes e coloca agora de frente ao rio Jordão e fala assim: coloquem os pés. E agora eles vão colocar os pés. E eles colocaram os pés na água, Paulo, mas a água não cessou naquele momento. E aí você vai dizer assim: eles colocaram o pé e não cessou a água naquele momento. A fé, ela acontece no natural, mas no sobrenatural já aconteceu, porque Deus já deu o aval. Sabe o que aconteceu? No natural você precisa cumprir com a atitude daquilo que você está crendo. Quando eles colocaram os pés ali, a água não cessou ali, porque Deus faz umas coisas que eu e você não conseguimos entender. Porque fé é isso, é viver o sobrenatural de Deus. Mas nós precisamos entender que o sobrenatural de Deus é algo fantástico. Não acontece quando você quer, acontece no momento que Ele decidiu que vai acontecer. Então quando eles pisaram os pés na água do rio Jordão, a água não cessou ali, mas cessou 30 quilômetros acima, para provar a fé de quem estava lá embaixo com os pés na água. Porque eles poderiam ter dito assim: não adiantou, nós estamos com os pés na água e a água não cessou. Mas 30 minutos depois, 1 hora depois, eu não sei quanto tempo depois, a água começou a secar. Sabe o que Deus está dizendo essa manhã? Quando você dá a voz à sua fé, não significa que as coisas não estão acontecendo. Elas já aconteceram,
Só que no mundo natural você não vê. Você precisa ver no sobrenatural. Para viver o natural, você precisa crer no sobrenatural. E esse é o nosso problema. Muitos de nós estamos falando aquilo que nós estamos vendo, mas poucos de nós estamos falando daquilo que nós cremos. É muito se viver hoje ao caos, gente. É muito de se viver. Tem muita gente perguntando sobre aquilo que gostaria de ver, mas não crê para viver. Eu pergunto, como é que você gostaria que fosse a sua vida em Deus? Como você gostaria de viver em Deus? Como que você gostaria que a sua família fosse? Como você gostaria que o seu trabalho fosse? Como que você gostaria que o seu casamento fosse? Você precisa dar voz à sua fé. E Deus gosta de homens e mulheres que dão voz a essa fé. Ele chega para Ezequiel, olha que coisa fantástica. Marcos, ele chega para Ezequiel e leva Ezequiel a um vale de ossos secos. Está aí lá no livro de Ezequiel, essa passagem. E ele mostra aqueles ossos sequíssimos, espalhados no arraial, provavelmente depois de uma guerra. Aqueles ossos estão todos espalhados. Você não sabe de que osso é. Se de repente o osso que está aqui, mais o osso que está ali são da mesma pessoa. E você vê aquele rebuliço de ossos. E aí, se eu fosse Ezequiel, o pastor Lércio, eu me perguntaria: o que eu estou fazendo num lugar como esse? Por que Deus me trouxe aqui? Para provar a minha fé. É isso que Deus faz comigo e com você. Tem situações de caos que Deus te leva só para provar a sua fé. Só para provar se você vai dar voz à sua fé. Sabe o que aconteceu aqui? Ele disse assim para Ezequiel: Ezequiel, o que você vê? Ué, tá claro, ossos secos. Ossos secos. Mas ele pergunta para Ezequiel: Ezequiel, pode esses ossos tornarem a vida? Pode esses ossos tornarem-se a viver? Olha só que coisas sobrenatural. Por isso que eu falo que a Bíblia, e a Bíblia é mesmo a palavra de Deus, mas ela é loucura para os homens. Para aquele que não tem o Espírito de Deus, ler a Sagrada Escritura, Mônica, é loucura. Se você deparar com um texto desse, você fala: não pode. Mas essa mesma palavra fala que para aqueles que creem é o poder de Deus. Quer ler a Sagrada Escritura? Tenha fé, porque você vai encontrar coisas aqui que você não está acostumado a ver. E ele diz assim, soberano Senhor, tu o sabes. Crente, velho, né? Tu sabes, Senhor. Sabe, o crente costuma fazer isso. Jogar nas costas de quem? Jogar nas costas do Senhor sempre. O Senhor quer jogar nas minhas costas e nas suas, você quer pegar e jogar nas costas dele. Tu, Senhor, sabes. O mesmo fizeram com Jesus nessa passagem em Marcos, que agora nós acabamos de ler. Quando o endemoniado está lá endemoniado, e o pai do endemoniado fala: Senhor, o Senhor pode curar meu filho? O Senhor pode? Ele responde aqui: se eu posso, se eu posso, eu sei que eu posso. Mas e você acredita que eu posso? Você acredita que Deus pode mudar a tua história? Eu acreditei. Eu acreditei que Deus podia mudar a minha história, a minha e a história depois da Andréia. A primeira oração que eu fiz com a Andréia, uma das primeiras orações que eu fiz com a Andréia, quando nós entramos, depois de casado, na nossa casa, foi dizer assim: Senhor, a minha velha história, ela morre aqui hoje. E a partir de hoje, eu vou viver uma nova história em Ti. Uma história que vai me trazer prosperidade. Uma história que vai me trazer alegria.
uma história que vai me trazer prazer, uma história que vai mudar a minha vida e a vida daqueles que me ouvem. Pastor, quer dizer que você não tem tristeza, não tem tribulação, não tem dor? Não tenho pouco, tem muito. Mas isso não tira a alegria e não tira a voz da minha fé quando eu estou passando por elas. Você consegue entender? Por quê? Porque Deus está nos munindo a viver algo que ainda não vivemos. Então nesta manhã eu estou dizendo assim, ele disse para Ezequias, e eu vou dizer para você: profetiza esses ossos e diga a eles: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei entrar em vós o Espírito e vós vivereis. Aleluia! Aleluia, vamos aplaudir, né, seu Álvaro? Tem que aplaudir o Senhor. Ei, diga nesta manhã para áreas da sua vida: Espírito Santo, mova-se nesta área, transforme esta área. Entre no quarto dos seus filhos, coloque a mão sobre eles e diga: Espírito Santo, flua sobre os meus filhos. Eles não são meus, são seus. Espírito Santo, flua sobre o meu marido. Você, esposa, coloca a mão na cabeça do seu esposo quando ele estiver dormindo, porque acordado vai ser difícil deixar você colocar a mão no cabelo dele, né? A mão no meu cabelo ninguém coloca. Mas quando eu estou dormindo, pode mexer. E diga: Espírito Santo, flua sobre a vida dele. Chega na sua esposa, você que é casado: flua na vida da minha esposa. Que quando ela me veja, ela veja o Tom Cruise e queira me agarrar. Gente, a gente só precisa dar voz à nossa fé. Só dá voz. Como esse profeta me ensina algo lindo. Deus coloca em ambientes as nossas vidas totalmente desfavoráveis, percebeu? Então eu não sei qual a situação hoje sua que está quebrada, se é financeira, ou se você está infeliz, depressivo, ou é a família. Porque muitas vezes Deus coloca você em situações desfavoráveis para que você dê voz ao caos. Bianca, para que você dê voz ao caos. E Deus faz isso para a gente começar a exercer um tipo de fé que ainda a gente não exerce, mas que está dentro da gente. Porque ter fé é um dom. E a fé, aquela fé que não fica somente ouvindo Isaías, mas aquela fé que nós tornamos praticante. Eu vou sair desse culto aqui. Antes de nós ir para uma festa hoje programada com as crianças, é coisa linda, gente. Que coisa linda. Eu sou um pastor muito privilegiado. Tem um ministério chamado Efeito de Bênção. Meu Deus, que eu tenho o prazer de ter aqui dentro da minha casa. Pensa em algo sobrenatural hoje à tarde com essa criançada. Me segure. Vamos voltar aqui. Mas ele faz isto por quê? Eu vou terminar aqui, voltei, Espírito Santo, obrigado. Voltei, vou terminar aqui. E vou dar voz a essa minha palavra, André. Você já sabe aonde eu vou. Eu vou dar voz à minha palavra. Eu já dei voz à minha palavra. Eu já me movimentei, Rosiane. Porque aonde eu pisar, diga você: eu também vou pisar. Não está com cara que vocês querem pisar onde eu quero pisar. Então não vou levar vocês, porque vocês vão se assustar. Diga assim comigo: aonde o meu pastor pisar, eu vou pisar depois dele. Fala assim: o que o meu pastor viver, eu vou viver. O que o pastor, fala o que o pastor viver com o Espírito Santo na vida dele, eu quero viver dobrado em minha vida. E eu quero isso. Seja um Eliseu. Quando Elias pergunta: o que você quer que eu faça para você? Ele mais do que disse: Juliano, porção dobrada do teu Espírito. É Juliano e o outro é o Luiz. Eu estou aprendendo. Você viu que hoje o Espírito Santo revelou muito aqui para mim. E olha o que acontece. Ele coloca em situações de caos para isso.
Porque as pessoas, quando estão no meio do caos, elas olham e dizem assim: nossa, mas está pior do que eu imaginava. Não coloque mais palavras negativas naquilo que não está bom. Está bagunçado, e você viu que está bagunçado? Está bagunçado às suas vistas, porque diante das vistas de Deus está tudo certo, não tem nada bagunçado. Diante do Senhor e não tem nada bagunçado, está tudo no lugar certo. Pastor, mas minha vida está uma bagunça. Você que olha e vê que está uma bagunça, mas a hora que você olhar no âmbito espiritual com fé, as coisas mudam de figura. As coisas mudam. Então, o maior desafio nosso hoje de uma pessoa é dar voz à nossa fé. Porque tem horas que dá vontade de desistir. Claro que dá, Gustavo. Tem hora que você tem vontade de desistir da Bianca, não tem? É ruim de eu falar aqui, pastor, não me coloca pô, quero ter um domingo abençoado. Eu quero ter um domingo de love. O senhor está fazendo essas perguntas para mim, eu não quero responder. Ô Espírito Santo lindo, maravilhoso, é? O maior desafio é esse, é dar voz à fé. Mas deixa eu falar uma coisa para você: a fé é feia. A fé não tem beleza. A fé é feia. Se você entrar num hospital Erasto Gettner, você vai ver coisa feia lá. E aí você vai precisar de fé. A fé, ela fala. Você tem que demonstrar a sua fé na sua fala. Eu gosto de Davi, Guilherme, porque Davi deu voz à sua fé. Davi chega no arraial, Heloísa, ele chega perante o Golias. Enquanto as pessoas viam o tamanho do Golias e se assustavam com o tamanho do gigante Isaías, Davi olhava para ele e fala: mas ele é grande demais para eu acertar uma pedrada nele. Mas eu até com os olhos fechados acerto uma pedrada nesse gigante. Eu não preciso nem dos 2 olhos. Um olho só eu já consigo acertar. É um posicionamento diante de situações que nós olhamos e dizemos assim: é impossível. É impossível. É impossível Deus mudar a nossa história. É impossível Deus reverter situações na nossa vida. É impossível para aquele que não crê, mas é possível para aquele que crê, porque em Deus Ele pode fazer. Se eu posso, tudo é possível àquele que crê. Davi fez isso. O filisteu desdenhou na cara dele, amaldiçoou ele. Lá no 1 Samuel 17:43, ele fala umas palavras para Davi, que diz assim, onde desprezou ele. Falou assim: você vem até mim me desprezando? Seu rapaz ruivo, de boa aparência, mas fez pouco dele. Olha o que o caos fala para mim. Olha o que o gigante fala para mim e para você no dia a dia da nossa vida. Por um acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi, invocando os seus deuses. O problema desse filisteu não foi amaldiçoar a Davi. Esse não foi o problema. Davi não viu assim. O problema é a resposta que você não tem a esse caos. Dani, tenha uma palavra em resposta ao caos quando ele se apresentar para você. Sabe o que Davi falou, Mônica? Ele diz assim: você vem contra mim com espada, lança, dardo. Diz para ele: você está bem armado, você está bem posicionado, eu estou vendo a tua altura. Em outras palavras, na minha linguagem, na minha tradução, você está bem posicionado, você é forte, você é grande, tem espada, tem dardo, tem um monte de coisa. Mas eu vou dizer uma coisa para você: eu vou a você, e não foi covarde. Eu vou a você, mas vou no nome do Senhor dos Exércitos. É difícil de crer e viver dessa forma. Mas quando você começa a viver desta forma, você vai experimentar o que você nunca experimentou na sua vida. Sabe? O maior erro das nossas vidas, sabe qual é o maior erro da nossa caminhada? É ficar de boca fechada diante de gigantes que se apresentam na nossa vida. Nunca mais deixe o diabo ter a última palavra.
Jesus não deixou. Jesus saiu do deserto, pastor André, depois de 40 dias, aliás, ele vai ao deserto, o Espírito Santo leva ele ao deserto. E depois de 40 dias o diabo se apresenta para ele. E se apresenta com o quê? Com palavras. Eu sei que você pode transformar a pedra em pão. Eu sei que você pode saltar do pináculo do templo. Eu sei. E o que eu gosto em Jesus é que se Jesus teve que responder ele por 3 vezes, eu e você respondemos uma vez e queremos desistir. Irmãos, a fé não é você falar uma vez, mas fé é você falar várias vezes, até o diabo sair da tua família, até o diabo sair da sua casa, até o diabo sair da vida dos seus filhos, até o diabo sair do seu casamento. Fé é falar incessantemente. Por isso a oração, por isso o poder da oração. Hoje eu vivo orações, Isaías, que a minha mãe fez. Eu vivo orações que o meu pai fez. E há mais de 20 anos que eu não os tenho. Onde eu chorei na minha mesa tomando café. A minha irmã fez a inteligência artificial, uniu meu pai com o meu sobrinho. Gente, é cara de um, focinho do outro. E teve a coragem de mandar para mim. Tem que ajeitar, tem que estar torto, tem que virar. Isso. Ajeita porque eu tenho que aparecer, gente. O homem não precisa aparecer, Jesus precisa aparecer. Mandou para mim e eu chorei. Eu não posso ter foto na minha casa. Eu não tenho foto dele. Você vai na minha casa, você não vai ver foto do meu pai e da minha mãe. Parece que eu sou órfão. Não. É porque a saudade machuca, a saudade dói. E quando eu vi aquela foto, eu chorei e eu lembrei das orações que eles fizeram para que hoje eu pudesse estar aqui. Da voz que eles deram, a fé deles para mudar a minha vida. Eu lembro que quando eu saía de manhã, toda palavra de bênção que eu ouvia era de manhã, por volta das 7 da manhã. Quando eu ia trabalhar, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Sabe, profetiza. Fala na vida dos seus filhos. Eu falo na vida das minhas filhas. Eu falo, profetiza. Vocês vão ser o melhor que esta terra já viu. Vocês vão comer do melhor que essa terra produzir. Vocês vão ter o melhor que esta terra produzir. Mas não se encham de vanglória e nem de vaidade. Não sejam narcisistas e nem hedonistas. Pesquisa o que é isso, que eu não vou revelar para vocês. Algo estranho. Porque o melhor ainda não está nesta terra. O melhor está lá no reino celestial. Lá tem ruas de ouro, Guilherme, que eu e você vamos pisar em cima. Nós vamos pisar no maior Deus desta terra, lá no reino celestial, que é o dinheiro. Nós vamos pisar. E Deus está fazendo isso para você ver que o que nós brigamos aqui, a face dessa terra, para ter, lá nós não vamos precisar. Sabe? Dê voz à sua fé. Deus deixa de fazer coisas grandes muitas vezes na minha vida e na sua vida, porque não falamos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, e essa frase que eu vou dizer tem lá no meu WhatsApp. Fé não se explica, fé se aplica. O que você está precisando? O cego de Jericó estava na beira, dois cegos na beira do caminho. E eles ouviram que Jesus ia passar. Eles não viram, porque não podia ver, né, gente? Mas eles ouviram. Eles ouviram que Jesus ia passar. E Isaías, quando eles ouviram,
os passos de Jesus vindo, o povo aclamando. Sabe o que eles fizeram? Começaram a berrar, começaram a dar voz à sua fé. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo se incomoda quando você começa a falar. O povo se incomoda. Psst, psst, fica quieto. Ninguém é surdo aqui. Eu sei que ele não é surdo, mas eu sou cego. E eu preciso ver. E a única forma que eu vejo nesse momento é falando. É falando, deixa eu falar. Fecha essa matraca você. Eu vou continuar gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque ele queria que Jesus parasse na frente deles e dissesse assim: o que queres que eu te faça? Jesus é bem engraçado, como diz o Cláudio, né? Eu quero ver, claro que eu quero ver. Você não está vendo? Eu que não vejo, você vê. Você precisa dar voz à sua fé. Aprenda uma coisa, irmão. Aprenda uma coisa, dê voz à sua fé. Hebreus 10, 23 fala: apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. O que Deus prometeu para mim e para você? Henrique vai casar. Não vou não, senhor. Não vai não, muito magro, eu sou muito magro, 40 quilos, ninguém vai se apaixonar por mim. Eu tenho um dente aqui que é um dente de vampiro que saiu errado, nasceu só um, o outro não saiu, é torto, ninguém vai olhar para mim. Deixei o cabelo crescer, ficar mais bonito, virou um abajur. Santo Deus. Precisava entrar uma mulher guerreira para mudar a minha vida. O Espírito Santo cegou ela, Mônica. Cegou, só pode ter cegado. Porque ela viu uma lindeza, Jair, ela viu uma lindeza. Ela se apaixonou por mim, Cláudia, de um jeito que eu não sei. O Espírito Santo fez isso. Mas eu dei voz à minha fé. Mesmo olhando para a minha situação, Guilherme, eu vou casar. 27 anos de estrada, 27 anos de jornada, 25 anos de casado. É um bodas de prata, é? Bodas de prata, 25 anos, né? Bodas de prata. Como eu sou um homem melhorado. Então, deixa eu dizer uma coisa. O que o Senhor prometeu para você? Ele vai cumprir. Prometeu um lar, prometeu uma casa, prometeu filhos. Abraão que eu diga. Você vai ser pai de nação. Pai de nação? Mas nem filho eu tenho. Ai meu Deus, por que você faz essas coisas? Você já viu como é que Deus faz? Sabe, Ele faz essas coisas, mas Ele espera que você seja audacioso, porque fé realmente não se explica, Mônica, mas fé se aplica, e para você viver aquilo que Deus quer que você viva, você vai ter que ser movido pela sua fé, não pelo aquilo que você vê, mas pelo aquilo que você crê. E o que eu creio? Eu creio em coisas sobrenaturais. Sabe, e eu quero levar você a crer nisso. Porque eu falava com a Andréia ontem, conversamos, e diz assim: Henrique, nós temos que começar a viver o sobrenatural de Deus com mais frequência. A gente vivia o sobrenatural de Deus com mais frequência. Nós precisamos viver mais o sobrenatural. Eu falei assim: mais do que a gente vive? Você quer viver mais ainda? Pois então vamos viver mais, porque eu gosto disso. Tudo bem que minha pressão, ela sobe, ela desce, ela desce. Mas viver pela fé é viver agarrado no Espírito Santo do Senhor, que nos fala, que nos mostra, que nos conduz, que nos direciona. E Ele vai fazer isso em meio ao caos, em meio a situações que você olha e fala: mas isto é impossível. Impossível era eu estar aqui hoje. Impossível era o pastor Laércio cuidar dessa geração eleita, essa geração sacerdotal. Impossível. Impossível, Marcos, era nós fazer o que já fizemos, era sonhar do jeito que sonhamos. Sabe, não existe impossível para Deus, existe impossível para você e para mim, mas se nós cremos, vamos viver milagres. Só que temos que declarar. Crer no impossível é crer, segundo o livro de Hebreus, no que não existe. Você não acredita.
Falávamos com o seu Álvaro, quinta-feira, sobre a fé no impossível. E Hebreus 11:1 fala assim: ora, a fé, seu Álvaro, é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos, mas esperamos. Observe que o texto não diz que é a prova das coisas que não existem, mas sim a prova das coisas que não vemos. Então, ou seja, fé é acreditar que já existe, é acreditar que já aconteceu, você só não está vendo, mas já foi criado. Lembra do Rio Jordão? Eu e você precisamos dar o primeiro passo para que as coisas comecem a acontecer. É acreditar que Deus já fez, e não ter uma fé fingida. O pastor tem fé fingida? Tem. Paulo chega para Timóteo e fala para Timóteo: eu lembro das suas lágrimas, e como eu desejo te ver, Timóteo, para que a minha alegria seja completa. Você pode dizer isso para a pessoa que está sentada do seu lado? Puxa, como é bom te ver, como eu desejo te ver, porque quando eu te vejo, minha alegria é completa. Olha os homens ganhando aqui as mulheradas hoje, né? Porque eu me recordo, Timóteo, da sua fé não fingida. Oh, que ele disse para Timóteo. Ou seja, Timóteo tinha uma fé que movia. Fica aqui, em nome de Jesus. Timóteo tinha uma fé que se movia. A pergunta é: você tem uma fé que se move ou uma fé que ela é fingida? E o que é uma fé fingida, pastor? É uma fé com prazo de validade. Horas eu tenho fé. Não, vai. Passou uma semana. Não vai. Irmãos, o que eu gosto de Deus é isso. É que Ele não satisfaz você no momento que você está agindo. Paulo, eu estou agindo hoje aqui. Eu agi ontem, eu agi anteontem, mas ainda nada aconteceu para mim. Mas no espiritual já está acontecendo. Deus já está se movendo. Sabe, eu falei domingo passado, Deus pode tocar corações de pessoas que aqui não estão, de homens e mulheres nesse Brasil, nessa cidade de Curitiba, nessa cidade do Paraná, ou em outras nações. Porque foi assim, quando André precisou trabalhar, quando ela estava num dos melhores empregos que eu achava, né? Que era viajar São Paulo, Rio de Janeiro, e avião para lá e avião para cá, e eu tinha um sonho de viajar, Mônica, e de repente ela foi embora, e eu não dei uma voltinha no avião, que ela dava toda semana. E ela perdeu o emprego, e André sem emprego não dá, gente. Ela está querendo parar de trabalhar. Eu falei: não, para não. Estou brincando. Ela entrava, Yara, às noites depois que ela chegava do Instituto Teológico, chorava: eu quero trabalhar, Henrique. Eu falei: eu também quero que você trabalhe, mas fique tranquilo. Se você não está trabalhando agora é porque Deus não quer que você trabalhe. Não dá para falar isso para alguns, viu? Não, eles se encostam em Deus e não vão procurar trabalho. Mas eu vi a ansiedade que estava no coração dela. Um dia ela foi para o ITQ, segunda-feira. Eu dobrei os meus joelhos na sala do meu palácio. Eu só tive palácio. Uns 30 metros quadrados, um banheiro, uma cozinha e um quarto. Nossa casa precisa ser um palácio. Não importa o tamanho que ele tem, ele vai sempre ser um palácio, porque a maior riqueza das nossas vidas está lá dentro desse palácio, que é a nossa família. Aonde sua família estiver reunida, é um palácio. Eu e ela, e no âmbito espiritual, as minhas filhas que ainda não haviam nascido. Eu dobrei os meus joelhos naquela sala e disse: Senhor, o Senhor conhece empresários em Curitiba. O Senhor conhece homens
que podem ligar aqui na minha casa e oferecer um trabalho para minha esposa. Senhor, ela quer trabalhar. E eu quero que ela trabalhe. Eu quero que ela ganhe mais do que eu. Outra coisa que não dá para falar para alguns homens. Eu quero que ela trabalhe. Senhor, abra umas portas para ela. Nós estamos começando o casamento. Nós temos conta para pagar. Nós temos sonhos para viver. Abre a porta para ela. Ela chegou triste, chateada. Jantamos. Vamos deitar. Estávamos deitados. Tocou o telefone. Você precisa dar voz à sua fé. Fala assim: a partir de hoje eu vou dar voz à minha fé. Ela disse: atende lá, bem. Eu falei: eu vou atender não. Atende lá, bem. Vou atender não, não é para mim. Ô bem, atende lá, eu não estou bem. Eu falei assim: atende lá que você vai ficar bem. Ela levantou e atendeu o telefone. Sabe quem era? O empresário que eu pedi para o Senhor na oração. Sabe o que aconteceu? Quantos anos? 24 anos faz esta ligação que ela recebeu e que ela está no trabalho. Você precisa dar voz à sua fé. Meu Deus. Ai, tem tanta coisa aqui que eu queria falar. Sabe quando que a gente sabe que a gente está cheio de fé? Sabe quando que você sabe que você está cheio de fé? Você não fica cheio de fé quando as coisas vão bem. Você fica cheio de fé quando elas não vão bem. É quando as coisas não vão bem que você precisa. É quando as tempestades aparecerem. Mas as tempestades não são um sinal que você está no caminho errado. Às vezes a gente pensa: é o inimigo. Não, Neuze. Ao contrário. Às vezes você está no caminho certo, mas as tempestades vêm para que você viva o impossível de Deus. A validade da nossa fé é revelada no meio de uma tempestade, meu irmão. Você sabe disso, Bianca? A validade da nossa fé é testada em meios à tempestade. Eu gosto de Pedro, se coloca de pé. Eu gosto de Pedro porque a primeira tempestade que ele enfrentou, ele deu voz à sua fé. Isaías. Eles estavam cerca de 11 quilômetros. 11 quilômetros. No lago da Galileia, se não me falha a memória. Então, ou seja, quando a tempestade pegou eles, eles não podiam mais voltar, gente. Porque pensa, já andamos cerca de 11 quilômetros, voltar 11 quilômetros não vai ter jeito. A tempestade pegou eles. E tempestade, quem já navegou em mar, sabe como é que é. E aí o que acontece? Tira água daqui, tira água dali, o barco prestes a afundar. De repente, vem tirando uma onda, surfando, né? O surfista chamado Jesus o Nazareno. Ele é tão bom que ele não precisa nem de prancha, Mônica. Ele anda sobre as águas. Ele vem andando. Tempestade. E os discípulos dele sofrendo a tempestade. Pensa no horror daquela madrugada. Além de você estar enfrentando uma tempestade, você vê um vulto em alto mar, que a palavra fala que parece que eles viram um fantasma. Homens brigando os seus medos, amedrontados, até que um deles grita: se és o Senhor que está aí, então deixa que eu vá até você. Deu voz à sua a fé. E o que acontece com Pedro? Você sabe o que acontece com Pedro? Pedro vira o segundo surfista a surfar no mar sem prancha.
Ó, e o pior é que quando você está surfando, gente, você fala, mas é muito doido o que eu estou fazendo aqui, né? Olha só isso. Mas ele estava fazendo isso porque ele estava olhando para Jesus. Quando ele tira os olhos de Jesus e olha pelo que ele está fazendo, ele começa a afundar. E aí muitos falam assim, é por isso que eu não faço essas coisas, porque olha, eu já estou afundando. Você vai afundar se você tirar os olhos do Senhor Jesus. Vai afundar se tirar os olhos de Cristo. Mas deixa eu falar uma coisa mais profunda. Afundar faz parte, às vezes. Afundar faz parte às vezes. Eu vou dizer por quê para você. Afundar às vezes faz parte. O que você não pode é se afogar. Afundar, eu e você vamos afundar. Mas a mão do Senhor Jesus Cristo vai ser colocada na minha mão para nos levantar de novo, como Jesus fez com Pedro. Levantou para ele. Você pode afundar, mas eu vou te levantar. O que você não pode é afogar. E existe uma diferença entre afogar e afundar. Afogar é morrer por asfixia, mas afundar significa ser pressionado para baixo. E às vezes nós nessa vida vamos ser pressionados. Mas Deus está dizendo para você, se você tiver fé, você pode até afundar, mas eu vou te levantar. Pastor, eu nunca afundei na minha vida. E eu vou dizer por que você nunca afundou, Rafael. Porque você nunca teve coragem de sair do barco. Ninguém vai afundar se ficar dentro do barco. Mas hoje eu convido você, igreja, Amor Sem Fim, a sair do barco. Pastor, eu vou afundar. Vai afundar se você tirar os olhos de Jesus. Mas se você não tirar, Rafa, os olhos de Jesus, se você não tirar os olhos de Jesus, não vai ter essa experiência de afundar. Vai ter experiência de andar sobre as águas. Amém? Esperamos que essa palavra tenha falado com você. Se Deus falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Então, se inscreva no canal e venha caminhar conosco. E continue recebendo conteúdo que edifica a sua fé. Deus abençoe e até o próximo vídeo.